Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu não canso de dizer e de comentar com o Rodrigo e com todos os irmãos o quanto é solitário essa tela, sem ouvir vocês enquanto a gente medita na palavra do Senhor. É um momento tão solitário, de mãozinha gelada, taquicardia, mas o Senhor é tremendo, é tremendo, é tremendo. E tem falado conosco de uma maneira tão amorosa por sua palavra nesses tempos. E coisa boa é estarmos aos pés do Senhor, querendo e buscando receber dele o alimento, a provisão, o renovo. Né? Estamos no Coronadio, que Rodrigo pregou no começo dessa pandemia, e eu tenho sentido a força e a profundidade dessa palavra em cada um dos meus dias, em especial nos últimos dias. E eu convido você a continuarmos por essa jornada abençoadora na palavra do Senhor. Nós vamos retomar o texto de Marcos, o evangelista, no capítulo 10, no mesmo trecho que nós meditamos na última vez, no domingo retrasado. Até porque no domingo passado eu pregaria, mas ao contrário, eu fui acolhida no colo pelos meus irmãos. E eu louvo a Deus por essa comunidade, por essas vidas tão rendidas, né? No inglês a gente fala surrender, tão entregues ao agir do Espírito Santo. Então, nós vamos retomar aquilo que Deus tem para nós, amém? Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Vamos voltar. Eu vou ler hoje, aqui na tradução do texto da Bíblia King James, porque eu tenho um carinho muito grande por esse texto também aqui. Diz a palavra: E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigada por teu Espírito, o Consolador, a tua promessa cumprida no meio da tua igreja, que nos faz entender a tua palavra, nos faz lembrar do que o Senhor nos ensinou e nos modifica de dentro para fora a testemunhar este evangelho. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Vou continuar aqui. Nós falamos, muito ainda teria para se falar sobre as crianças no contexto do lar, da criação, seja pelo pai, a mãe, seja por alguém que Deus confiou essa criança. Eu estava revendo a mensagem, até para eu me situar, que eu estava um pouco atordoada esses dias, e como Deus falou comigo, isso é muito gostoso, gente, é muito gostoso. Eu até esqueço que era eu que estava pregando e chorei tudo de novo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, sua palavra também. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar agora desse texto sobre três aspectos, três personagens muito importantes que precisam ser absorvidos, compreendidos pela nossa vida, pelo nosso coração. Carol me presenteou com essa obra do C.S. Lewis que eu amo. Ela, então, deve estar dando gritinhos. Aí, segura ela, Adriana, das Crônicas de Nárnia, né? Ficou muito famoso no Brasil, conhecido pelo capítulo 2, se eu não me engano, que é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Pois hoje, se eu pudesse dar um tema
o sermão, para a pregação da palavra do Senhor nessa manhã, eu diria as crianças, os discípulos e o reino. Se você é como eu, ouve as ministrações anotando, você pode dar um nome para essa ministração. As crianças, os discípulos e o reino. Eu não quero me demorar, porque a palavra do Senhor vai falar muito mais do que eu hoje. Nós vamos ler muito. Então, pegue sua Bíblia, coloque ela a postos, alecrins também, todos lendo a palavra do Senhor. Amém? A criança, as crianças das quais o Senhor fala nesse texto. A criança que não só estava, as crianças estavam ali para receber a bênção, o abraço do Senhor, mas como elas o Senhor nos ensina a ser, para que possamos ter acesso a esse reino, muito mais a adentrar pelas portas desse reino, né? E como é a criança? Eu convivo com três, mas também já convivi com outras, algumas da nossa comunidade. Já convivi mais de pertinho e voltarei a conviver assim que Deus nos permitir. Mas eu posso falar da minha experiência diária aqui com as minhas três crianças, sobre o caráter da criança e o que acontece conforme ela vai crescendo e nós vamos crescendo. A criança, em sua inocência, ela nos ama pelo que somos, totalmente desprendida, totalmente entregue. Ela nos ama. Não depende de merecimento nosso. A gente pode estar bem, a gente pode estar mal, a gente pode estar aparentando bem, ou a gente pode estar um bagaço. Nós somos amados pela criança. Eu recebo esse amor dos meus filhos desde eles tão até dentro da minha barriga, quando eles ouviam a minha voz e se acalmavam, ouviam a voz do pai e se acalmavam. Da mesma maneira que se agitava. Quando o Rodrigo abria a porta, a gente morava lá na 414. Um beijo, Lorena e Ronan, que estão fazendo aquele lugar mais lindo do planeta. Quando eu morava lá, eu gestante do Pedro, o Fabrício ia lá para ensaiar os louvores comigo, porque eu já não estava podendo sair, estava com muita asma. Na gravidez do Pedro, eu tive problema respiratório muito forte. Hoje, nas minhas elucubrações, eu acredito que era lá aquela questão do coágulo pulmonar, já estava se formando naquela época, em crescimento, né? Mas, enfim, aí o Brício ia lá para casa com o violão dele, ele começava a tocar, e eu não sei se você lembra disso, Brício. O Brício está aí hoje? Eu não ouvi. Mas ele começava a tocar, o Pedrinho passeava na minha barriga, gente. O Fabrício ficava impressionado, dava para ver o bracinho dele mexendo, se alegrando com os louvores. Quando o pai, então, chegava em casa, eu estava ali na cozinha, né? A cozinha integrada à sala, então o Rodrigo abria a porta e falava: Oiê, o menino chega, dava uma pulada na minha barriga. Da mesma forma que se acalmava com a minha voz. Criança ama. E quando ela é uma criança pequena, é uma criança inocente, como as crianças que traziam ao Senhor, para que ele as tocasse, as abençoasse. A palavra diz que ele os abraçou, tomou no colo, porque criança quer e anseia por esse aconchego. E é assim que nós precisamos ser. Aqui em casa, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é procurar, às vezes sem abrir os olhos, vai pelo cheiro, é acharmos uns aos outros e abraçar, antes de falar qualquer coisa. As crianças são assim. Quando eles abrem os olhos, levantam, eles vão atrás da gente para abraçar. A Débora, eu trabalho aqui, hoje eu tenho dó de trancar a porta. Eu tive que trancar hoje, porque hoje era dia que eu precisava estar aqui concentrada, e como o Rodrigo hoje está de folga do trabalho, podia dar uma atenção a eles, eu tomei a liberdade de trancar a porta, para assim do nada não entrar aqui atrás de mim as crianças correndo. Mas a Débora, ela vem no meu escritório, aqui onde eu trabalho e estudo durante o dia, sempre. Às vezes ela vem e fala assim: eu quero seu peito. Ela quer deitar aqui no meu colo
ouvir as batidas no meu coração. Daqui a pouco ela sai correndo. E Jesus fala que se nós não formos assim em relação ao nosso Pai, nós não temos como acessar o reino que Ele preparou para nós. O que acontece e que está nessa canção que, por incrível que pareça, Hugo, eu conheci hoje. Minto, quando eu comecei a ouvir, eu acho que eu já ouvi essa canção, mas eu não conhecia a letra dela de perto. E o David Keelan, autor da música, numa estrofe ele diz assim, né? Eu quero ser como criança e inocente, Senhor, eu quero te abraçar, eu preciso do teu abraço. Aí, num outro momento da canção, ele escreveu assim: mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E é o que nos acontece. E é a nossa luta diária. E é a nossa luta da carne contra o espírito que nós militamos todos os dias enquanto aqui estivermos. A diferença é que pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador que ele prometeu que enviaria e enviou no dia de Pentecostes e que é derramado sobre todo aquele que crê e o busca, é por meio desse Santo Espírito de Deus, o Deus conosco, que nós temos o nosso caráter transformado, moldado, ensinado e podemos frutificar como testemunhas desse reino. Então, esse é o caráter da criança. É assim que devemos ser para poder compreender o que é o reino de Deus em toda a sua plenitude, porque conforme a gente se permite crescer, nós vamos naturalmente nos tornando independentes. Eu, enquanto meditava nessa palavra, fui muito provada, muito, porque eu tenho um temperamento muito de agir para resolver as coisas. E daquilo que está às nossas forças, a nossa mão, a gente precisa se resolver mesmo, né? O Senhor nos capacitou para isso. Mas eu tive que depender do Senhor muito nos últimos dias. Muito, para poder compreender a dor que eu estava sentindo, às vezes no cuidado com as minhas crianças nessa época tão triste, tão aterrorizante que nós estamos vivendo, como o Adriano falou ainda há pouco, teve um dia aí para trás que o Davi estava com dificuldade de respirar. E aí aquilo lhe apertou meu coração, mas eu sei que ele tem umas questões respiratórias que o bichinho herdou da mãe. E tá muito seco, né? Ainda nós estamos na alta estiagem. Eu falei, filho, até mediquei ele, taquei as minhas bombinhas nele, tá, um antialérgico para ele reagir. Rodrigo me explicou, querida, também ele tá com essa questão das notas. A gente se alegrou muito que ele conseguiu recuperar uma nota que ele estava com dificuldade, então ele estava naquela ansiedade, com medo de perder o videogame. E aí eu acho que aquilo potencializou o mal-estar dele. Aí passaram-se alguns dias, hoje de manhã, gente, eu já trocando de roupa aqui, tirando pijama para vir pro culto. Ele chegou para mim no quarto, não sei nem se ele falou isso pro pai dele. Ele falou: mamãe, eu estou com uma dor muito forte que me impede de respirar. Meus irmãos, a minha primeira reação seria correr para a super drugstore que eu tenho aqui na minha cozinha. Mas eu falei assim: meu filho, nós vamos clamar ao Senhor. E nós oramos ali no meu quarto. Depois eu vou querer saber se ele melhorou, porque eu me fechei aqui no quarto, porque eu descansei. Eu descansei, eu orei, clamei ao Senhor. Falei, Senhor, eu creio em Ti que o Senhor cuida de nós. Como tantos pais, no meio do mato, sem recurso nenhum, levantavam suas crianças ardendo em febre e clamavam ao Senhor, porque não tinham mais o que fazer. Mas que como criança a gente volte a crer no Senhor, porque a criança, ela acredita, ela crê. A criança, e quem já teve o privilégio de adentrar numa sala de aula, de estudo bíblico com a criança, ou se você tem criança em casa, você sabe que quando você está contando algo muito maravilhoso, o olhinho dela faz o quê?
brilha, ela se entrega, ela fica com aquela ansiedade por aquilo que ela está recebendo. E é esse caráter que Jesus nos manda buscar, para que possamos ter acesso ao reino de Deus. Discípulos. Qual o papel dos discípulos? Os discípulos, eles querem agradar. Então, o primeiro passo é tornar-se como uma criança, para agradar ao seu Senhor, né? Em relação à maneira como se relaciona com Deus, pelo que Ele é, pela alegria de estar com Ele. Né? É como o paninho com o cheiro da mãe ou do pai. Quantas vezes as crianças, o Rodrigo viajou a trabalho, mas na época de Pedro e Davi, e os meninos queriam dormir na minha cama, não porque estivessem com medo, mas porque ali tinha o cheiro do pai deles. Qual o nosso papel como discípulos? As nossas questões e assuntos precisam ser de criança. Meio esquisito isso, né? Ah, mas a gente era criança, já, agora a gente não é. Mas os nossos assuntos, as nossas vivências, aquilo que ocupa o nosso coração, tem que ter a inocência da criança, porque o nosso reino não é deste mundo. As nossas emoções, o nosso coração, ele tem que ser guardado no Senhor, ele não pode ser contaminado pelas leis que regem esse mundo. Este reino, o reino deste mundo. O que deve habitar o nosso coração são as coisas de criança, as coisas da inocência. Como Jesus falou, sedes inocentes para o mal, né? Em Romanos, sejam inocentes para o mal. Sejam inocentes para o mal. Por mais que a nossa carne brigue, labute, você não é trouxa, né? A figurinha lá, meninas, você não está fazendo origami com esse papel de trouxa seu. Você tem que pontuar que as coisas não podem ser bem assim. Talvez não seja fácil, nem todos gostem de ouvir. Eu não gostei, mas a lógica do reino é outra. E discípulo tem que viver pela lógica do reino. Os nossos ambientes não podem ser ambientes insalubres às crianças. Um ambiente, é claro que quando você precisa tratar de algum assunto mais delicado, até para que sejam poupadas ou para que preserve, né, as pessoas de quem você está falando. Por exemplo, estou falando que nós somos uma casa pastoral, né? Então, os assuntos, da mesma forma que eu estou falando com o Rodrigo sobre o que a gente vai comer, o que vocês querem que eu faça, tal, daqui a pouco vem uma situação de alguém que nos procurou, e naturalmente a gente tem a tendência de continuar ali a conversa, só que os meninos estão tudo ali, de boteco. Pessoal que antes da pandemia nos deu a alegria de frequentar a nossa casa, quantas vezes, né? Eu lembro do Hugo rindo aqui em casa, a gente à mesa, conversando das coisas da igreja, e eles lá no videogame, no sofá, do nada viravam para trás e participavam da conversa, coisa que a gente não estava nem achando que eles estavam prestando atenção, mas estão. Né? Então, que os nossos ambientes sejam ambientes que não sejam insalubres às crianças. Independente de você ter uma criança perto de você. Isso tem a ver com o caráter de discípulo do reino. A conversa, o sentimento, a atmosfera que é cultivada tem que ser uma atmosfera de reino, onde uma criança pode estar. Então, onde o seu coração de criança mantenha-se guardado no Senhor. E que o Espírito Santo fale ao seu coração claramente aquilo que você pode fazer para que essa palavra seja cumprida na sua vida. O deixar vir a mim as crianças de Jesus, nesse texto do Evangelho de Marcos, é como o termômetro de como estamos mantendo os ambientes. Se Jesus precisa falar, deixa as crianças se chegarem, é porque elas estão tendo empecilho. Então, o deixar vir a mim é um termômetro. Eu estou deixando as crianças virem ao Senhor?
né? O meu papel de discípulo é esse. E como nós conseguiremos ser criança e não impedir as crianças de se achegarem a esse reino de nós mesmos? Impossível. Vamos a Lucas? Lucas capítulo 11. Lucas 11, a partir do versículo 9. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9 até o versículo 13. E eu, Jesus, vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai? O Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, que lhe pedirem. Porque é por meio do Espírito Santo do Senhor que a gente pode entrar em ação, que a gente pode agir, alegrando o coração do Pai, assim como Jesus. De nós mesmos nós não conseguimos. Que até o perigo de virar vaidade, né? Então, é melhor já passar a régua desde já, Senhor, sem ti eu nada sou, me ajuda. E a cada dia se permitir o Espírito Santo e nos ajudando a promover esse ambiente, não só para as nossas crianças, mas para o nosso coração inocente de criança que quer adentrar o reino. Sendo como Jesus, nós seremos os discípulos que ele espera, que em todo tempo quer agradar ao Pai, como Jesus em todo tempo o agradou. Vamos a João. João, o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. João 14, vamos lá. Uma leitura longa, viu? Prepare-se aí. 14, a partir do 1º versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não procure achar no mundo as verdades de vida, pois o mundo não pode receber. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita, aleluia, convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus por sua palavra. Isso foi ele que disse, saiu dos seus lábios. Foi Jesus quem nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai. E assim como crianças, entramos no reino chamando pelo nosso papai. E isso quebra muita coisa, muitos medos. Como criança, é como a criança se achega a nós e como crianças que devemos nos achegar a Deus, totalmente rendidos. É aquela coisa da criança que machuca e olha para a mãe. Quando cai, olha, procura olhar o pai e a mãe. Então ele começa a chorar e ali ele corre atrás de socorro. Ao falar de ser discípulos, eu disse que a nossa tarefa é sermos facilitadores do acesso ao reino. Eu queria voltar um pouquinho no que nós falamos na ministração passada, onde eu contei pedaços do meu testemunho de criança e como as pessoas que me cercaram na minha caminhada com Jesus marcaram a minha vida e impactam até hoje. E Deus te chamou para ser assim também, já que estamos falando de criança. Não apenas para as crianças, caso existam crianças na sua casa, isso nós já falamos bem na ministração anterior, mas eu quero trazer aqui o testemunho das pessoas que marcaram a minha caminhada depois de criança, jovenzinha, adolescente e até a minha vida adulta. A Arilma, ela é uma amiga muito preciosa, ela foi uma professora de escola bíblica dominical para mim quando eu tinha 9 anos. Então, sabe a minha, gente? Assim, ávida por aprender da palavra do Senhor, de falar desse amor para os amiguinhos, para as pessoas, para nós que somos seus tios, suas tias. Eu me lembro muito, eu naquela sala de escola dominical, e eu olhava para a Arilma assim, com olhos de tanta admiração naquela moça. Né? Ela não era nem casada, depois ela se casou. Ela continuou marcando minha vida. Depois eu cresci, ela foi madrinha do meu casamento, nós somos amigas íntimas. Eu sempre me lembro de tantas coisas que eu aprendi na caminhada dela com o Senhor, e depois que ela se casou, o marido dela se tornou um grande amigo. Primeiramente, líder, né? Nosso professor de escola dominical, mas Deus nos deu o presente de conviver com ele como amigo.
né, nas últimas décadas. E esse amigo se foi, levado pela Covid no domingo passado, e nós nos espantamos, assim, nos assombramos com tantos testemunhos. Eu já sabia que não seria diferente pelo meio onde a gente vive, as pessoas que conheceram o Moretti. Mas nós vimos, assim, testemunhos desde os faxineiros do lugar onde ele trabalhava até o presidente da Suprema Corte fazendo um pronunciamento, né, em homenagem a ele. E assim, mas mais do que todos esses holofotes, eu vou guardar para sempre no meu coração o amor pela Bíblia que eu aprendi com Ari, uma ainda criança, e que só se aprofundou quando eu conheci o Moretti. E como isso impacta a minha vida até hoje. E Deus nos chamou para sermos discípulos que não impedem os corações inocentes de se achegarem ao reino. E que nós sejamos essas pessoas que apontam para Jesus. Que seja esse o ardente chamado do nosso coração e que seja essa a nossa motivação. Que nada nos tire desse projeto maravilhoso que é de abrir o caminho, que é apontar o caminho do reino para todos. E que tenhamos o coração de criança nessa caminhada, porque dói. Não é fácil, mas pelo Espírito Santo nós podemos em tudo fazer em Jesus e para a glória do seu nome. E chegamos por fim ao reino. O reino. O reino onde Jesus nos ensina a chamar o nosso Deus de Pai. E a paternidade de Deus precisa ser restaurada no nosso relacionamento com Ele. A palavra do Senhor é muito clara. E quando Deus perde o lugar de pai, a gente perde, mingua no nosso relacionamento com esse Deus aquela obra que Jesus veio realizar. Foi Ele, foi Jesus que nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E Ele nos deu esse livre acesso. E quando Ele começou a pregar, é chegado o reino de Deus, eu me alegrei tanto conversando com o Rodrigo sobre esse texto essa semana, e o Dico me falava, é chegado o reino de Deus, eu sou o reino, Jesus conosco, era a encarnação do reino de Deus. E que reino é esse? O reino de Deus Pai, que está na pessoa do seu Filho Jesus, que reino é esse? É o reino do Messias. Vamos lá em Isaías, o profeta messiânico, como os alecrins bem sabem, o profeta que antecipou o reinado desse Messias. Vamos lá, Isaías 11. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, o filho de leão, e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno
inocente os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia, este é o reino do Senhor Jesus, que já começou com a vinda dele. O céu é onde ele está. Como? Deus nos livre de deturparmos a tua palavra e falarmos às crianças e aos corações sedentos sobre este reino onde o leão se deita ao lado do cordeiro. É por isso que nós ansiamos, é esse reino que nós buscamos e testemunhamos desde já. Por isso nossa identidade nada tem a ver com a do mundo em que vivemos. E é disso que o mundo tem sede. Nada. Absolutamente nada que façamos das nossas próprias mãos pode aplacar essa sede em cada criação de Deus, que se torna filho e filha em Jesus. E a criação está nessa expectativa. A expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, como em Romanos. Em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Vamos para Romanos, 2 versículos em Romanos 8. Romanos 8, versículos 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se isso não está sendo feito, meu irmão, passou da hora de você pensar naquilo que é eterno e empregar sua energia naquilo que é eterno. Porque uma hora nós estamos aqui e no segundo nós não estamos mais. E isso, no tempo em que nós estamos vivendo, nunca foi tão real e palpável. Versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós, feitos filhos em Cristo Jesus, ao recebermos Jesus como nosso Salvador. E nós temos o dever. Esse é o nosso dever maior e primeiro, como testemunhas, como discípulos desse reino. E há uns dias para trás, eu vou pedir que o Adriano prepare um vídeo. Vou pedir a atenção de vocês por uma coisa. Não coloca agora não, Adriano. Vai só colocando aí no jeito que eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava muito triste, muito angustiada, como eu sofri há uns dias para trás com uma situação de pensar assim, Senhor, como as pessoas estão machucadas, as pessoas parece que não estão conseguindo ouvir o que nós temos falado aqui, não estão conseguindo abrir o coração para a tua palavra, porque eu fui alcançada por esse amor que cura todas as nossas dores, que sacia toda a nossa sede, que supre todas as nossas carências. Enquanto isso não ocorre, nós vamos ficar correndo atrás do vento, querendo no nosso próprio braço estabelecer uma justiça que não se firma. E eu estava sofrendo demais, eu fiquei dias bem debilitada, chorando, eu chorava. Falava, Senhor, como que isso é possível? O que eu faço mais? O que eu tenho deixado de falar que a pessoa não entende? E sempre é uma dor toda vez que a gente tenta.
quanta dor nesse mundo, meu Deus. Eu preciso aprender de ti a poder entender a dor do outro e compartilhar o teu amor. Mas quando a gente fala com quem diz que te conhece, não entende o teu amor e não se abre para ser liberto, meu Deus. E que aquilo foi me dando um desespero, gente. Eu chorava aqui nessa mesa. Aí eu peguei uma lista de temas que fosse ao encontro da dor e que, como igreja, poderia nos ajudar a compreender a situação que aflige a tantos e pudéssemos ser um canal de bênção como discípulos desse reino. Nos prepararmos como Jesus nos ensinou. Né? E aí tinha a questão da acessibilidade, daqueles que padecem sem ouvir, sem falar, e da questão do racismo e as vítimas que faz, e da questão dos idosos. E eu encontrei, no meio de tanto barulho, de tanto discurso de ódio, porque tem discurso de ódio, gente, de tudo quanto é lado. Não tem uma patente, não, para dizer que só vem de um lado. Eu aqui chorando. Aí eu me encontrei e fui muito abençoada com uma série de debates da editora Ultimato. Eu vi numa rede social e isso é um hábito que eu tenho do Moretti, que me ensinou. Ele me presenteava muito com livros da editora Ultimato. Eu lembro que uma vez, como aluna de escola dominical, bem aplicada, eu ganhei lá dele uma assinatura da revista Ultimato. Eu não era nem casada. E foi quando eu conheci, li os artigos e sempre me abençoaram muito. E congrega ali nos seus eventos pessoas que têm estudado, que têm ido ao campo missionário urbano, até de todas essas questões. Aí eu falei assim, eu vou procurar, porque disseram que eles têm um canal no YouTube, para eu procurar me informar melhor, Senhor, porque eu estou me sentindo tão débil, tão sem atitude, tão inerte. E aí, na hora que eu chorava, falando assim, Senhor, mas essa caminhada tem doído tanto, tem me feito sofrer tanto, que eu quero te pedir socorro, Pai. Eu preciso de colo. Eu preciso de colo, porque o meu coração está muito machucado de lidar com tudo isso. Pai, tá doendo. Tá doendo. Me doeu muito essa experiência. Me machucou demais. E aí, eu fiz essa oração e fui procurar o tal do canal da Ultimato no YouTube para poder entender, né, essas questões, né? Vamos lá, no meu braço, né? Entender, e aí eu vou sair expert em todos esses assuntos e vou partir para abraço. Sair aí fazendo a obra. Enquanto eu procurava, aí eu digitei Ultimato, o que vocês acham que o YouTube me colocou de cara? Pode colocar aí, Adriano, por favor. Para quem não sabe, essa é a cena final de Vingadores Ultimato. Esse é o Cap. Para quem não sabe, o Cap é o Capitão América. Era o líder dos Vingadores. Eu comecei a ver essa cena, eu fiquei hipnotizada porque meus filhos e meus amigos próximos sabem que a saga Vingadores mora no meu coração de Pantu. E eu comecei a ver essa cena e me lembrei. Tá me ouvindo? O capitão começa a perceber que ele não está sozinho com o Homem de Ferro ali naquela luta absurda e o Thor. O Sam, que é o Falcão Negro, ele fala, olha para a esquerda, essa é a cena dos portais. Quem está chegando, eles acharam que não iam ter ajuda mais de nada, que tinha acabado tudo, o cão do Thanos já ia acabar com eles tudo, e aí chegou o Pantera Negra com a corte. Uma terra justa que ele governa.
E aí é o Sem que vem voando, anunciando todos os portais que estão sendo abertos e a ajuda está chegando. Esses são os Guardiões da Galáxia com o Doutor Estranho, que chega com o Senhor das Estrelas. O Homem-Aranha, que voltou a viver, porque num gesto de amor eles resgataram os que Thanos tinham matado. Esse é o exército de Wakanda, é justiça. Aí chega o pessoal de Asgard, lá do Thor, e chega os Power Rangers lá do Doutor Estranho, abrindo portais, chegou a Vespa que surgiu aí, e o Thor. Um grande foice, chega a esposa do Homem de Ferro. O que você queria mais? Acharam que não vinha mais ajuda? Pois bem, Homem-Formiga surge na sua maior forma como um gigante, fazendo um Hulk, fazendo o Rock dos Guardiões, e os Vingadores foram reunidos. E ele, que foi digno de segurar o martelo de justiça, porque o coração dele é inocente, ele pega o martelo do Thor. Avante. Aí, cara, vai pro abraço. Pode cortar, Adriano, que hoje à tarde eu vou maratonar tudo de novo. Queridos, me perdoem quem não entendeu nada do que eu passei aí agora, mas eu caí num choro que me lavou naquela tarde, quando Deus falou meu coração, usando da mesma maneira que eu contei para vocês que eu recortava as historinhas da turma da Mônica para falar de Jesus embaixo de um prédio onde eu morava. Gente, Jesus, Deus falou, meu Deus e Pai, falou tanto comigo nessa hora que eu procurava um vídeo e me veio esse. Ele falou assim: eu sou o seu pai. Eu cuido de você e haverá um dia que tudo isso vai acabar. E você pode ir para a sua Bíblia e ler na revelação que o Senhor Jesus deixou para João, que essa guerra vai acontecer. E tudo vai passar. Porque em Jesus nós teremos todo o pranto dos nossos olhos enxutos, a dor do luto, a dor da perda, a dor do ferimento de você tentar levar Jesus e a sua palavra e você ser ferido até dentro da igreja, vai passar. Porque o nosso reino não é deste mundo. Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós podemos chorar para o nosso Pai. Igreja, o nosso Deus é o nosso Pai. Se você desaprendeu a chamar o seu Deus de Pai, clame por ele, porque Pai põe no colo, Pai trata do machucado, Pai não quer saber se você está errado ou está certo, ele te ama e te cuida. Ele é o nosso Pai. E este reino é o reino do Pai. Nós tivemos o Dia dos Pais no domingo passado e é com essa palavra que o Senhor nos selou sobre paternidade. O reino dele é o reino que o Pai concede a entrada aos seus filhos. Eu marquei aqui em Lucas, quando Jesus diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. É um presente que possamos recebê-lo em nome de Jesus, amém? Eu li agora em Lucas capítulo 12, versículo 32. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma canção que foi preparada de surpresa para o Dia dos Pais, para abençoar a igreja, mas que o Senhor tinha um propósito muito maior. Era falar ao nosso coração: eu sou o Pai, eu sou o seu Pai. Então, que vocês recebam com coração generoso essa canção e olha a Deus como Deus, Pai, como Jesus nos ensinou, amém?
Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos,
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E enquanto acabou que a gente viu aquelas imagens, e eu pensava, Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. O Pai que cuida de nós, o Pai que sabe onde dói, o Pai que cuida de cada ferida, um Pai que quando nós clamamos a Ti por socorro, o Senhor nos atende e que manda ajuda, a ajuda chega, é um amigo, é um irmão chegado, Deus levanta para te ajudar, Deus levanta um irmão e um amigo para te ajudar, para te dar suporte em oração, para você desabafar, para você poder se fortalecer, para você se edificar em seus conselhos. Deus Pai se manifesta na vida dos nossos irmãos e manda ajuda e abre portas onde ninguém consegue abrir e manda socorro e manda o escape, e muda situações. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, e nós guardamos essa Tua palavra em nosso coração, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a agir, nos lembrando de quem é o nosso Deus e Pai, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele nos ensinou, e não nos esqueçamos que não estamos sós. Amém e amém. Confiamos em Ti, Senhor, sabemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor, nosso Criador. E se não fosse o Senhor, nem mesmo existiríamos. Mas, Senhor, contamos contigo, ó Deus, nos momentos de tristeza, nos momentos de ansiedade, nos momentos em que nos sentimos perdidos, Senhor. Perdoa, Senhor, nossa pequenez, perdoa, Senhor, a nossa ignorância, Senhor, nossa falta de fé. Como, Senhor, o Pai que Tu és, Senhor, nós nos entregamos, Senhor, no Teu colo. E cuida da nossa mente para que possamos entregar, Senhor, todo o controle, Senhor, todo o domínio de fato da nossa vida, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso caminhar não seja atrapalhado, Senhor, pela nossa vontade de tomar as rédeas, vontade de crescer, mas que possamos entender que quando diminuímos, Senhor, que o Senhor cresce, Senhor, em nós. Muito obrigado, Senhor, que essa semana seja uma semana de confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.